Opa, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o novo filme do Queen, Bohemian Rhapsody. O filme tem cerca de 2h30 e ele conta basicamente a história do Freddie Mercury no Queen, desde como ele entrou, a ascensão e os principais momentos e até mais ou menos o fim. O filme ele tem como ponto principal a apresentação icônica que o Queen fez no Live Aid em 85 e é mais ou menos aí que o filme começa e termina, né? Que essa foi uma das maiores apresentações da carreira do Queen e é uma das maiores apresentações até hoje. Inclusive, o filme ele mais ou menos direciona tudo o que aconteceu até eles chegarem nesse ponto e os principais momentos marcantes da carreira do Queen. Uma coisa interessante é que a gente percebe desde o início o quão criativo e excêntrico o Fred sempre foi. Desde o início, quando eles estavam recém começando, até o auge da banda e principalmente como é que esse comportamento dele foi levando para os problemas que ele foi tendo no final da vida. Não só da doença mesmo, mas também alguns problemas relacionados ao ego, brigas internas entre a banda e tudo mais. Especialmente porque o Queen sempre foi muito uma família. A maneira como eles se construíram, a maneira como eles cresceram, sempre foi muito de uma família, muito mais do que uma banda. As atuações estão muito boas, inclusive o maior destaque, com certeza, é o ator Rami Malek, né? Eu nunca tinha visto ele porque eu não assisto aquela série Mr. Robot, então pra mim foi uma surpresa completa, não só a atuação dele em si, mas o quão parecido ele realmente tá com o Fred. Aliás, os outros membros da banda também parecidos, principalmente o Brian May. E outra atuação muito interessante foi da moça que faz a Mary, né, que foi a esposa e melhor amiga do Fred durante a vida. Essa relação dele com os outros membros da banda e com essa amiga e esposa durante um tempo, ela é bem interessante. Inclusive, a respeito da sexualidade dele, não é um tema tão explorado, mas ao mesmo tempo ele não é deixado de fora. O Freddie Mercury, durante a sua vida, ele sempre foi muito reservado a respeito da sua vida pessoal. E eram poucas as coisas que vinham à tona. Então, justamente, o filme ele tem bem esse foco. O foco maior é a carreira artística dele, a ascensão profissional. E a gente tem alguns relances assim, que já dão a entender, desde o início, assim, que ele já tinha interesse por outros caras. Essa coisa meio... o uso de drogas, são coisas que não são explícitas, mas elas têm algumas cenas que, tipo, pra não passar em branco, sabe? E outra coisa que também é pouco explorada, até é legal eles não explorarem tanto isso, é a respeito da contração dele com AIDS, né? A gente tem algumas cenas que aparece ele se informando no assunto, uma consulta, ele percebendo que a voz dele tá ficando mais fraca, mas não tem a parte triste, sabe? A gente não chega a ficar triste com a piora na saúde dele. Tem uma cena muito emocionante que é quando ele conta pros membros da banda que ele tá com a doença. Ali é uma das cenas mais, assim, tristes, mas ao mesmo tempo volta aquele sentimento de família que torna a cena muito mais bonita, muito mais interessante. Quem é mais fã, assim, quem conhece mais a obra do Queen vai perceber que tem alguns erros, assim, na continuidade, mas eu acho que eles fizeram isso para que a história ficasse mais fácil de ser contada, mais bem amarrada. Por exemplo, tem alguns erros na parte cronológica do Rock in Rio, em relação aos outros shows, alguns lançamentos, assim, que acontece uma coisa meio antes da outra, e algumas coisas que obviamente são ocultadas, mas é que contar a história de uma das maiores bandas de rock em 2 horas é uma tarefa meio safada, mas eu acho que a produção conseguiu fazer um bom trabalho, sim. O filme ele é muito interessante, ele é muito emocionante, tu simplesmente não vê passar essas 2h30, e uma das coisas mais legais que eu achei é justamente a construção artística e conceitual das principais músicas, né? Especialmente a faixa título, né, Bohemian Rhapsody, ela é bem focada, assim, no sentido de como que eles construíram, a ideia que o Fred teve em querer fazer uma música que fosse inspirada em ópera, uma coisa mais tragédia, mais teatral, e a construção, a exigência deles nos estúdios é muito divertida também de assistir. Outra música interessante que eles mostram, o processo, foi Love of My Life, e também We Will Rock You, né, que tem a ideia do Brian May querendo fazer uma coisa para atrair a interação do público. Também tem o processo criativo de Another One Bites the Dust, que era uma coisa mais eletrônica, mais diferente do que eles vinham fazendo. Tem algumas piadas internas em relação a algumas músicas, e outra música interessante que aparece, né, em relação à recepção com a crítica, é quando o clipe de I Want to Break Free é censurado nos Estados Unidos, tem toda aquela reação, porque esse assunto, né, de homossexualidade naquela época era um assunto tabu, era um assunto muito polêmico, assim, pouco falado. Então é o clipe que eles aparecem vestidos de mulher, é uma coisa que não colou na época, não quiseram
passar. O filme ele vale muito a pena, inclusive eu recomendo que você assista no cinema, né? Porque toda aquela empolgação de ouvir a música estourada, a apresentação do Live Aid em si tá muito boa, ela tem o áudio original, então assim, ó, é realmente uma cena que tá muito parecida com as cenas do show da vida real, então tá tudo assim muito... Não tem como não bater palma, como não cantar junto, essa interação que o Queen sempre teve com a plateia, ela parece muito com o espectador no cinema. E quanto à voz, não é o Remy que tá cantando, realmente assim, é perceptível que a voz, ela é uma mixagem de um cantor, o Mark Mellor, se não me engano, eu vou colocar o nome dele aqui na descrição, que é um cara que imita perfeitamente a voz do Fred, é uma mistura daquilo com a voz original, então assim, a gente realmente tem a impressão de que tá ouvindo as músicas originais, o que é incrível. E a dublagem do Remy, ela tá perfeita, não tenho o que dizer sobre a atuação dele. É isso aí, pessoal, vocês já assistiram esse filme, tem vontade de ver? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso, o que vocês acharam do trailer, e se tiver gostado do vídeo, não esquece de clicar no gostei, tá? Tchau!